Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Café com Aquarela. Conversas para inspirar a sua jornada artística na aquarela. Eu sou o Befrema e hoje a gente vai falar da importância do olhar na sua jornada artística na aquarela. Quando eu comecei a pintar 13 anos atrás, eu confesso para você que eu era um artista ansioso. Eu queria resultados rápidos. E acho que como todo mundo que começa na aquarela, eu achava que meu problema era somente técnico. Então tinha dias que eu passava ali pintando e repetindo as técnicas ou dos livros ou da aula que eu tinha aprendido ali. Só que eu comecei a perceber que não necessariamente o meu esforço na pintura resultava numa bela aquarela lá no final. Eu pintava muito, mas isso não necessariamente resultava numa aquarela melhor ou numa evolução dos meus resultados. Isso começou a me agoniar. Meus alunos sabem que eu tive uma fase lá no meu começo da aquarela que eu parei de acreditar no meu potencial de pintura. Eu não acreditava que eu conseguiria pintar belas obras porque eu me esforçava muito e não via diferença entre o primeiro trabalho e o 10º trabalho. E aí quando eu ia para uma aula de pintura que a gente copiava o professor, eu conseguia belos resultados, mas quando eu estava sozinho eu não conseguia. E aí eu fui me desestimulando dessa pintura em aquarela, desestimulando até que eu encontrei um caminho diferente. E aqui hoje eu vou trazer uma das lições que eu aprendi estudando dentro de um ateliê de um artista de verdade. Uma das filosofias que eu tenho até hoje, tanto para eu pintar quanto para os meus alunos, é que a gente, antes de começar a dar a primeira pincelada na sua obra em aquarela, você tem que namorar a sua referência. O que é namorar a sua referência? Você tem que olhar ali o que você vai pintar, seja uma foto, seja um ao vivo, e buscar dentro dessa referência elementos que te chamaram a atenção. Então você tem que analisar com carinho as cores que você está vendo ali, a direção da luz, as texturas, aquele ponto de interesse que você quer trazer na sua aquarela. E nesse começo da sua jornada é importante até você anotar esses pontos da referência. E aí muita gente acha que isso é bobagem, né? Mas isso ajuda muito, porque você começa a trazer para sua mente elementos que vão estar na sua pintura, que você vai buscar durante sua pintura em aquarela. Então faça como se fosse uma ficha mesmo de características daquela referência. O céu, ele é azul, mas aqui embaixo esse céu é um pouquinho amarelado. Essa nuvem, ela não é branca. Essa nuvem, ela é clara de um lado, mas do outro lado ela tem alguns cinzas, uns roxos, uns verdes. Eu percebi que essa árvore, ela cai para baixo. Não, essa árvore, a textura é para cima. Eu percebi que esse rosto aqui, o cabelo, ele é mais liso, então vou dar as pinceladas para baixo. O cabelo do Befrema é um cabelo mais para cima, né, enroladinho, então vou usar o pincel de lado para trazer essa textura. Então, namorar essa referência vai ser muito importante para alavancar os seus resultados artísticos na aquarela. O mundo hoje está criando artistas de aquarela ansiosos. Se na minha época não tinha YouTube desse jeito que a gente tem hoje e eu já era ansioso, hoje a gente tem tutorial de aquarela no Instagram, no YouTube, a gente tem livro, a gente tem curso de todos os preços e valores e a gente começa a ter essa ansiedade para pintar e a gente deixa de lado essa paz de observar as coisas para trazer aquilo para a nossa pintura em aquarela. Com os meus alunos eu prego sempre isso, né? A gente pensa, a gente tem um olhar sensível e depois a gente traz a técnica. Vai ser impossível você pintar uma bela aquarela sem observar o que você está pintando. A gente precisa desse estado de alerta enquanto está pintando aquarela e o foco nunca vai ser repetir a foto, mas vai ser pegar aquela foto, né, trazer os elementos que você viu e transformar aquilo em pintura. A gente vai transformar manchas em aquarela em elementos. A gente não precisa reproduzir a foto. A gente precisa entender o que está acontecendo ali naquela cena e traduzir aquilo com nossas pinceladas, porque a gente não consegue competir com uma máquina. Então a gente pega uma foto que é um elemento mecânico, né? Você aperta o botão ali e a foto grava. Mas quando a gente vai pintar, a gente não tem que reproduzir o que a máquina fez, porque é mais fácil imprimir a foto. Mas a gente tem que olhar com calma e trazer para a pintura só aquilo que a gente conseguiu observar naquela foto.
Por isso, no nosso início da jornada em aquarela, é comum a gente pintar de uma maneira mais rápida e aí de repente a gente olha o resultado e fala: nossa, mas está um pouco simples demais esse resultado, não está convincente. Tem gente que fala: minha aquarela parece uma aquarela de criança, mas exatamente por isso, porque você trouxe ali poucos elementos que você observou. Com o tempo e com esse olhar artístico calmo, você vai começar a enxergar mais nuances nas coisas que você vê. Uma transiçãozinha de cor, uma transição tonal, que é a diferença do claro e escuro. E aí esse olhar ele vai ficando mais apurado e aos poucos você vai olhar sua pintura em aquarela e vai trazer cada vez mais riqueza para essa pintura. Mais detalhes, mais equilíbrio, mais texturas diferentes. E aí aos poucos você vai enriquecendo essa sua pintura em aquarela. Em 98,99% dos casos, o que melhora não é a mão do artista. O que melhora é o pensamento e o olhar apurado. Conforme seu olhar na aquarela for se refinando, você vai melhorando automaticamente a sua técnica. Porque é impossível pintar uma aquarela sem ver. Você nunca vai conseguir reproduzir algo que você não viu, porque a pintura passa pelo pensamento. Então, se você não olhar com calma e não enxergar as coisas no mundo, você também não vai conseguir traduzir isso em pintura. E a lição que eu tive com esse mestre foi exatamente essa. Ele me perguntou assim: Befrema, você está com essa pressa para pintar? Por quê? Você tem algum compromisso aqui depois da aula? Depois tem um casamento para ir depois dessa pintura? Se você não terminar essa pintura hoje, vai acabar a sua vida? A lição que ele quis me dar é que para a gente evoluir, para a gente amadurecer, a gente não precisa de pressa. A gente não precisa se torturar para pintar rápido em aquarela. A gente tem que observar e fazer com calma. A lição que ele me trouxe é que cada vez que eu fazia rápido uma aquarela, ao invés de ganhar tempo para a próxima pintura, eu estava desperdiçando a minha energia, o meu tempo e o meu material. Porque aquela pintura feita com pressa não necessariamente significava que eu estava lapidando o meu processo artístico. Significava muitas vezes que eu estava repetindo erros sem pensar, sem observar. E quando a gente repete os erros na aquarela, eles viram vícios de pintura. Eu recebo muitos alunos, quando a gente abre turmas da comunidade, que vêm de outros projetos de ensino e muitos deles têm essa dificuldade no começo. Befrema, eu já fazia assim, eu aprendi a fazer o esfumado somente dessa maneira. Eu ponho água e eu esfumo. E aquilo ali vira um vício. Aí a pessoa acaba pintando um cachorro do mesmo jeito que pinta uma pessoa, do mesmo jeito que pinta uma árvore, do mesmo jeito que pinta uma flor, porque ela não aprendeu a observar. Ela apenas decorou uma técnica artística que ela reproduz em tudo. E aí, para essas pessoas, tem solução, tá? Tem solução. Mas o caminho para essa pessoa, às vezes, ele é um pouco mais pedregoso, vamos dizer assim. Porque a gente tem que eliminar alguns vícios para começar a mostrar um mundo novo para essas pessoas. O que eu quero dizer com isso é que o jeito de você pintar uma nuvem, que é macia, é diferente do jeito de você pintar uma pedra, que é dura e lisa, que é diferente do jeito de você pintar uma madeira, um tronco de árvore, que é duro e áspero. E o tronco de árvore é diferente de pintar a água, que é cristalina e tem reflexos ali. Para cada elemento desse, a gente vai buscar no nosso repertório maneiras de resolver essa pintura, para a gente não pintar tudo. E eu gosto muito dessa metáfora. Pintar aquarelas não é bater prego, que a gente vê uma coisa, pega o martelo e bate. Vê uma coisa, pega o martelo e bate. A sua aquarela não é um prego que você vai martelar. Ela exige essa delicadeza para a gente trabalhar diferentes efeitos, diferentes texturas, diferentes pinceladas ali para a gente unir todo esse repertório dentro de uma grande obra. Então hoje eu gostaria que você fizesse esse exercício. E é um exercício que não custa nada e que vai te ajudar a melhorar 100% aí da sua pintura em aquarela. 100%, Befrema? Sim, 100%. Porque aqui a gente não foca só em técnica, a gente foca também no pensamento artístico e no olhar artístico. Eu gostaria que você analisasse hoje, durante o dia, algumas texturas
que estão aí em volta de você. Então pega uma maçã que está aí, coloca do lado de uma laranja e eu quero que você observe como os dois elementos eles têm cor, mas eles têm acabamentos diferentes. Essas duas frutas, por exemplo, a pele, vou chamar de pele, a pele da maçã, ela é mais lisinha, a pele da laranja, ela é mais áspera. Se você pegar ali um abacaxi, por exemplo, você vai ver que a superfície do abacaxi, ela tem outra finalização, outra maneira de pintar. Eu só não devo tentar pintar uma maçã como eu pinto um abacaxi, como eu pinto uma laranja. Hoje você não precisa nem pintar. A dica do café de aquarela com hoje é observar com mais calma. Vou dar mais um exemplo aqui. Às vezes as pessoas me pedem para fazer um tutorial de nuvens, um tutorial de céu. Befrema, como é que eu pinto o céu? Como é que eu pinto as nuvens? Eu gostaria hoje que você que está tomando esse cafezinho com aquarela comigo aqui, você observasse as nuvens no céu. Você vai perceber que tem nuvens que são mais macias, tem nuvens que são mais espessas, né? São rarefeitas, tem nuvens mais pesadas, tem nuvens coloridas, tem nuvens que são quase totalmente brancas. Não existe a nuvem perfeita. O artista sempre tem esse olhar atento para perceber essas nuances. Busque nas suas pinturas em aquarela essas pequenas diferenças, esses contextos, e passe a observar com mais calma. O que aconteceu comigo depois desse papo com o professor, né, a virada do meu jogo, foi que eu comecei a pintar com mais calma, sem essa cobrança de terminar a aquarela numa toada só, em 10 minutos, 20 minutos. A gente até tem esses exercícios de pintar rápido, onde a gente está buscando a dinâmica da pincelada. Mas esse exercício é para isso, né? Para a gente buscar essa direção da pincelada, essa dinâmica. Ele não é um exercício necessariamente de observação. Hoje, que eu digo muito para os meus alunos, vou dizer aqui para você também, é que com o tempo, conforme você vai pintando aquarelas ali, você não vai pintando mais rápido, você vai pintando mais calmo. E muitas vezes uma aquarela que lá no começo você pintava em 5 minutos, você vai pintar em 10, vai pintar em 15, vai pintar em 2 dias diferentes. Por quê? Porque você está observando com calma, está planejando e está construindo a sua pintura. Na aquarela e na vida também é muito mais importante a direção que você está indo do que a velocidade. Não adianta você ir rápido praticando aquarela de uma maneira que prejudica a sua evolução. Lembra sempre de observar com calma as coisas que você está fazendo. Namora a referência, anota ali as coisas que você viu naquela referência, onde é claro, onde é escuro, onde é mais esfumado, onde você vai fazer uma síntese de mancha, onde você enxerga detalhes, onde você não enxerga. E é tudo isso que você vai trazer para a sua pintura em aquarela. Lembra sempre que você não consegue pintar aquilo que você não viu antes. Então, melhorar essa observação vai fazer a sua aquarela crescer muito. Eu sei que tem alguns alunos aqui, a Lígia chegou aí, e aí eu vou aproveitar para usar o caso da Lígia. A gente está fazendo um desafio lá dentro da comunidade, que é o desafio dos 9 tons de cinza. A gente pega uma referência e a gente tem que pintar com 9 tons de cinza. A Lígia pintou um retrato, a gente tem um plantão de dúvidas, né? A gente conversou depois que ela pintou esse primeiro retrato no nosso plantão de dúvidas. E na outra semana ela já chegou com uma pintura completamente diferente. A gente conversou um pouquinho sobre os claros e escuros da pintura dela, trazer essas nuances tonais. E a gente também falou um pouquinho de trabalhar com pincel maior. Então, pequenas observações fizeram um trabalho de uma semana para outra dar um salto enorme. Não necessariamente ela fez um curso novo de técnicas, não necessariamente ela ficou treinando só o esfumado, mas ela observou ali, e o professor está aqui para isso, né? Para ajudar vocês a observarem também. E aí de uma semana para outra o trabalho parece que é de outro artista. Parece que ocorreu um milagre, mas esse milagre se chama calma e observação. Cuidado para não ser um artista que não vê, um artista que não enxerga. A internet e muitos tutoriais de aquarela têm criado artistas cegos, artistas que têm técnica, mas não têm tempo
para observar as coisas e isso que vai refinar a sua pintura. Pintar é uma conexão entre o pensamento, o olhar e a mão. Pintar não é só técnica. Não carregue esse peso de que você tem que dominar a técnica para pintar uma bela aquarela como uma artista. Você tem que refinar o seu olhar, aumentar o seu repertório artístico e aí sim, conforme você for pintando, a sua técnica vai refinando. A técnica na aquarela é uma questão de prática e treino, mas não adianta você treinar uma coisa da maneira errada. Isso só vai prejudicar a sua evolução.